Hoje o Senhor Ele deu mais uma oportunidade. Hoje o Senhor Ele enviou a igreja, a esta rua, a esta comunidade, a qual está no meu coração. Hoje o Senhor Ele enviou a igreja até você, ouvinte. A solução para o teu caso, a solução para a tua vida, a solução. O inimigo ele coloca na mente do homem, da mulher, que é impossível mudança, que é impossível ser restaurado, que é impossível deixar os vícios, os pecados. Mas quando Deus ele libera uma palavra, quando Deus ele dá uma ordem, ai daquele que não obedecer. E a ordem nessa noite para você é: deixe as suas práticas, deixe os seus erros, deixe os seus vícios. Não é impossível, José, não é. Não é. O Senhor irá te auxiliar. É o próprio Deus que irá te fortalecer. Enquanto nós estivermos aqui sobre essa terra, nós estamos sujeitos ao erro, à falha. Mas Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, aquele que continuar lutando, batalhando até o fim, até a sua vinda, esse herdará a coroa da vida. Aleluia, glória a Deus. Deus ele prepara sempre o terreno para nós, igreja. Deus sempre está nos auxiliando. Desde o início, o Senhor, a Bíblia vai dizer que Deus preparou o jardim para o homem habitar, colher, cuidar, tratar. Deus preparou o cenário todinho para depois criar o homem. Mas eu e você, muitas das vezes, pela queda de Adão, pelo erro que ele cometeu, desde então a humanidade ela é caída ao pecado. Desde então a humanidade ela é declinada para o pecado. Por conta do erro de Adão e Eva, muitos que estão aí nesse mundão está mais sujeito ao pecado, está olhando mais para o pecado. Aleluia. Está vendo mais a queda de Adão, está olhando mais para o erro de Adão e Eva do que para o próprio Criador, do que pelo próprio Salvador. Eu quero ser bem breve nessa noite, irmãos. Eu preciso que você preste atenção nesta palavra. Deus deu tudo para o homem. Eu e você não precisamos de nada mais a não ser a presença, a graça, o poder de Deus em nossas vidas. Muitas pessoas estão aí lutando dentro de locais para dependentes químicos. Muitos estão lá. Muitos se envergonham de querer ir para lá. Ah, José está falando isso por quê? Porque o pecado do vício está tragando a muitos, irmãos. Jovens, adolescentes, homens, mulheres, idosos. Não tem idade, não tem cor, não tem sexo. E isso está tragando a muitos. Está trazendo muitos à perdição. Porque no início muitos pensam que é um mar de maravilhas. Acham maravilhoso. Mas depois quando olham, irmãos, depois quando abrem os seus olhos, depois quando vê a situação a qual se encontram, vivem à mercê do diabo. Aí, pastor Henrique, o diabo ele coloca na sua mente: não é possível mais você sair daqui. Não é possível mais você sair dessa situação. Por quê? Porque o homem trocou o jardim. Porque o homem trocou tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos, em sua volta para ele cuidar, tratar. Trocou pelo pecado. Trocou pelo erro, trocou pela falha. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, irmãos.
Por mais que você tenha escolhido pecar, falhar, errar, por mais que você esteja preso na prática do pecado, no vício, não importa qualquer que seja, Deus, Ele enviou seu Filho. Deus, Ele enviou o Salvador. Por mais que o primeiro homem ele venha ter caído, falhado, Deus enviou o segundo. Que o cenário não era propício, que o cenário não era um dos melhores, mas Ele veio, pisou nessa terra, foi morto numa cruz. Por quê? Porque Ele acreditou no propósito a qual Deus o enviou. Quem crê, irmãos, que tem salvação nessa noite, nessa localidade, glorifique, exalte o nome do Senhor, ore. Vai ser quebrado cadeados nessa noite, correntes, cadeias. O Senhor irá libertar, salvar, restaurar vidas, famílias. O Senhor irá restaurar homens, a qual estava no lodo, no lamaçal do pecado e não conseguem sair. Deus enviou seu Filho por mim, por você, por nós. Deus está enviando salvação nesta localidade, nessa noite. Não olhe apenas para a queda. Não olhe apenas para onde você falhou. Não olhe apenas para o vício. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus Cristo. Não olhe para a sua falha. Não olhe para o seu erro. Porque por mais que eu e você nós viemos fazer nessa terra, por mais boas obras que eu e você nós fizermos aqui nessa terra, ainda assim nós seríamos condenados. Ainda assim, o inferno era o lugar a qual nós iríamos habitar eternamente. Foi só por Ele. Foi só pelo que Ele fez. Foi só pela morte que Ele padeceu na cruz do Calvário. Foi por isso. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Para falar de Jesus, para falar da solução para a tua vida, para falar da solução para a tua família, para a tua casa, para o teu lar, para falar da solução para você. Jesus, Ele alcançou cada um de nós. Jesus alcançou cada um que está aqui sentado hoje. Glória a Deus. E nós estamos perseverando. E nós não olhamos mais para o pecado em si, mas nós olhamos para aquele que nos justifica diante de Deus. Glória a Deus. Hoje você tem a oportunidade, na noite de hoje você tem a oportunidade de confessar o nome dEle. Na noite de hoje você tem a oportunidade de alcançar a salvação para a tua vida, para a tua casa, para o teu filho, para o teu pai, para a tua mãe. Hoje a mensagem está sendo pregada, a palavra de Deus, a única que vai ter o poder de te mudar. Mas a Bíblia diz lá em Amós, capítulo 8, versículo 11: haverá dias, assim diz o Senhor, que virá fome sobre toda a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Haverá dia que sairá um noticiário na Globo, no SBT, na Record, que um povo barulhento já não está mais sobre a terra. Que um povo barulhento já não está mais sobre as ruas, pregando um tal de Jesus. Esse dia você deve temer, você que não confessou o nome dele. Esse dia será a nossa maior alegria. Para nós que estamos aqui perseverando, lutando, batalhando dia a dia contra a carne, contra o pecado, contra os desejos. A Bíblia diz que aquele que perder a vida por amor ao Evangelho, a Jesus Cristo, esse ganhará a vida. Glória a Deus! Venha para esse exército aqui que só cresce no mundo todo. Há países que a perseguição já chegou. Há países que a perseguição para o cristão, para o cristianismo já chegou. Mas mesmo assim o evangelho cristão, ele continua crescendo nesses países. Sabe por quê?
porque a vinda dele está próxima. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Abre bem o teu ouvido. Ouça, escute bem esta palavra. Porque lá em Romanos 10:17 vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Irmão, já quero agradecer a minha oportunidade. Fique atento, porque a